Hoje vamos analisar um caso do final do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. O condado de Lynn está situado na parte norte do estado do Missouri, uma área que no final do século XIX era composta por pequenas fazendas, cultivando principalmente milho e trigo. Os Estados Unidos viram grande crescimento agrícola desde 1860 e, em 1880, o total de fazendas e trabalhadores no setor havia mais que dobrado. Em 11 de maio de 1894, a senhora John Carter ouviu uma batida na porta. Foi estranho, pois era cedo e ela não esperava visita. Ela estava na cozinha, mas rapidamente foi até a varanda para ver quem poderia ser o visitante. Para sua surpresa, era Nellie Mix, uma menina de 6 anos que morava ali perto. Mas Nellie não parecia como de costume. Ela normalmente era uma criança bem vestida, pois sua mãe sempre fazia questão de que todos os seus filhos estivessem bem apresentados. Hoje, porém, Nellie estava bem diferente. Seu vestido rasgado e sujo e o rosto coberto de sangue. Ela também tinha uma cicatriz bastante profunda na testa. A senhora Carter perguntou à criança o que houve, mas Nellie falava de forma confusa. Ela conseguiu contar que dormiu num monte de palha ao lado dos corpos dos pais e irmãs mais novas, todos assassinados. A senhora Carter se surpreendeu. O condado de Lynn era tranquilo e seguro para criar uma família. Com certeza isso não estava certo, mas Nellie parecia que tinha dormido do lado de fora e o corte na cabeça dela era profundo. A senhora Carter foi até o quarto do seu filho de 9 anos, chamado Jimmy, e o instruiu a ir até o monte de palha para ver se a história estranha que Nellie Mix havia contado era verdadeira. Enquanto Jimmy buscava os corpos, a senhora Carter limpava o sangue do rosto de Nellie e lhe dava comida. A criança ainda falava baixo e suas palavras eram difíceis de entender. Jimmy não ficou fora por muito tempo. Logo voltou e informou à mãe que realmente havia pessoas mortas na pilha de palha. A senhora Carter ficou chocada, pois, embora estivesse claro que algo havia acontecido com a jovem, ela não achava que a história dos corpos na pilha de palha fosse verdadeira. Ela achou que provavelmente havia outra explicação. Como Nellie não podia ficar sozinha, a senhora Carter pediu a Jimmy que avisasse os vizinhos e ele saiu correndo para encontrá-los. A primeira pessoa que viu foi Jorge Teixeira, que gradeava seu milharal. Ainda era muito cedo e era estranho que o Sr. Teixeira estivesse trabalhando a essa hora. Parecia que ele tentava cobrir as marcas de carroça feitas na noite anterior. Quando Jimmy se aproximou dele, disse ao Sr. Teixeira que havia pessoas mortas na pilha de palha, então ele deveria ter cuidado ao arar ao redor dela. O que aconteceu em seguida foi um tanto estranho, pois em vez de Jorge Teixeira ir imediatamente investigar essa notícia terrível e angustiante, ele levou Jimmy até sua casa e disse para ele esperar, pois primeiro precisava desatrelar seus cavalos. Jimmy esperou, mas Jorge Teixeira não voltou. Na verdade, ele selou seu cavalo e cavalgou até a cidade próxima de Browning, pois estava ansioso para falar com seu irmão, o Sr. William Teixeira. Os irmãos Teixeira eram bem conhecidos no nordeste do Missouri. Eles eram ricos e instruídos. William se formou em Direito pela Universidade do Missouri e serviu na Assembleia Geral do Missouri. Agora ele atuava em Browning, no Bank People's Exchange. Ambos usavam roupas elegantes e eram considerados bonitos e educados. Apesar disso, a percepção dos dois irmãos em Milan e Browning mudou em 1891, quando foram acusados de falsificação e furto por emitir ordens de pagamento bancárias falsas. Eles também foram presos por incêndio criminoso e roubo de gado. Após encontrar seu irmão, George Taylor saiu da cidade com ele. Um homem chamado Sr. Tom Daly viu o Sr. George Taylor cavalgando em direção a Browning e pouco tempo depois viu o Sr. Taylor novamente, mas desta vez ele estava acompanhado por seu irmão, Sr. William Taylor, e eles estavam cavalgando para o leste. Já eram 8 horas da manhã e o Sr. Daly disse que ambos pareciam estar com bastante pressa. Enquanto isso, as autoridades haviam sido contatadas e na casa da Sra. Carter, a pequena Nellie Mix, de 6 anos, estava sendo cuidada pelo médico local. Quando perguntaram se ela podia explicar, respondeu, quando subíamos a colina. O homem sem bigode disse que seus pés estavam frios, desceu e caminhou ao lado da carroça e atirou no papai. Papai pulou para fora e começou a correr, então mamãe gritou e começou a pular. Depois eles me bateram na cabeça e eu apaguei.
Quando o homem me colocou na palha, aquele com bigode me chutou nas costas e disse que agora todos estão mortos. Eles me cobriram e eu não conseguia respirar direito. Ouvi eles dizerem que não ia queimar, pois não pegaria fogo. A notícia dos assassinatos do Sr. e Sra. Mix e de 2 de suas 3 filhas logo se espalhou. Homens de Milão e Browning partiram em busca dos Taylors. Enquanto isso, um inquérito foi feito para descobrir o que causou os trágicos acontecimentos da noite anterior e quem era o responsável. O inquérito foi informado de que o pai de Nellie, o Sr. Gus Mix, era um agricultor arrendatário e que ele ocupava terras pertencentes a George e William Taylor. O Sr. Mix havia sido preso anteriormente sob a acusação de roubo de gado e, ao comparecer ao tribunal, declarou-se culpado. Posteriormente, ele foi enviado para a prisão. No entanto, na primeira semana de abril de 1894, ele recebeu uma oferta de perdão do governador, um cavalheiro chamado Governador Stone, sob a condição de que testemunhasse em tribunal contra o Sr. George e o Sr. William Taylor, pois queria voltar para sua família. O Sr. Mix concordou. Isso, no entanto, causou grande preocupação aos Taylors. Eles sabiam que havia pessoas no condado de Lynn que gostariam muito de vê-los atrás das grades, e o fato de Gus Mix concordar em testemunhar contra eles era algo que eles não podiam permitir que acontecesse. Precisariam convencê-lo a mudar de ideia. Eles foram até a casa dele e ofereceram $1.000 junto com uma carroça e cavalos se ele deixasse a região. Gus Mix aceitou a proposta. Foi bom para Gus Mix, pois ele teria uma carroça, cavalos e $1.000 e achou que seria fácil se tornar meeiro em outro lugar, especialmente com uma quantia tão grande de dinheiro para ajudá-lo. A mãe do Sr. Gus Mix morava na cidade vizinha de Milan, mas passava muito tempo ajudando na casa do filho. Ela contou ao inquérito que Gus Mix a mantinha informada sobre a situação e que ela sabia como ele havia concordado em testemunhar contra os irmãos Taylor, mas depois decidiu aceitar a oferta deles de $1.000, cavalos e uma carroça para deixar o condado. Ela disse que George e William Taylor haviam dito ao seu filho que iriam à casa dele na noite de quinta-feira, 10 de maio. Ele partiria com eles e, ao achar nova fazenda para arrendar, chamaria a família para se juntar a ele. Porém, não ocorreu como George e William Taylor planejavam. Quando chegaram à pequena casa dos Mix, a senhora Delora Mix disse a eles que seu marido não partiria sem ela e as crianças. Ela não confiava nos Taylors e, apesar de achar que podiam prejudicar seu marido, não acreditava que tentariam machucar uma mulher ou criança. A senhora Delora Mix estava preparada. Ela já havia colocado o pouco que possuía em algumas caixas, pronta para começar uma nova vida em outro lugar. Porém, nada do que a senhora Mix teria embalado, incluindo roupas de cama ou vestuário, foi encontrado. Também se sabia que o Sr. Mix sempre usava um relógio de prata que não estava em seu corpo. Quando a família foi ao necrotério, as autoridades só haviam achado uma colcha parcialmente queimada na pilha de palha. Nellie repetiu no inquérito o que já havia dito quando foi examinada pelo médico. Com base nas evidências, parecia que, sob a escuridão, os Mix e os Taylors viajaram para o oeste de Browning. Ao chegarem perto da escola, George Taylor desceu da carroça e atirou no Sr. Mix. Em seguida, ele atirou em sua esposa Delora e no bebê deles. As meninas foram atingidas por uma pedra. Os irmãos levaram os corpos de volta na carroça para a fazenda, a cerca de 3 quilômetros, e os enterraram em covas rasas sob a pilha de palha já preparada. No fim da audiência, o júri do legista concluiu que a família Mix morreu por ferimentos de bala e golpes de objeto contundente, como pedra. E as pessoas responsáveis por esse terrível crime foram o Sr. George Taylor e seu irmão, o Sr. William Taylor. No entanto, os irmãos já tinham deixado o condado. 2 dias depois, no domingo 13 de maio, uma grande multidão se reuniu para prestar suas homenagens, enquanto os corpos do Sr. Gus Mix, sua esposa Delora e suas filhas Mamie e Hattie eram enterrados no cemitério Butte, no condado de Sullivan. A família toda foi sepultada junta. Grupos de homens, todos armados, saíram em busca dos alfaiates e avisos foram enviados a todos os condados vizinhos para ficarem atentos aos irmãos. No entanto, eles conseguiram evitar a prisão e só no dia 26 de junho foram finalmente capturados na pequena cidade de Batesville, no estado do Arkansas. Eles foram levados de trem ao condado de Lynn, Missouri, mas os locais já os consideravam culpados.
Como multidões se reuniam para recebê-los, foram retirados do trem em Macomb e transferidos para a cadeia em Moberly. O advogado dos Taylor solicitou ao tribunal de Lynn fiança de $50.000 para cada irmão, mas após o crime, George e William Taylor sumiram por mais de um mês. O juiz negou o pedido. O julgamento iniciou em 18 de março de 1895 no tribunal de Carrollton, condado de Carroll, Missouri. George e William Taylor chegaram usando ternos elegantes e parecendo distintos cavalheiros. Eles pareciam confiantes de que seriam absolvidos e negaram que tivessem qualquer envolvimento com o assassinato do Sr. Gus Meeks, sua esposa Delora e duas de suas filhas, Hattie e Mummy. Testemunhas disseram já ter ouvido os Taylor ameaçarem o Sr. Meeks. Dona Kitty Eddings relatou ter ouvido 5 disparos pouco após a meia-noite de quinta-feira, 11 de maio. A mãe do Sr. Meeks também testemunhou. Ela disse ao tribunal que sempre achou os irmãos Taylor intimidadores e temia que um dia eles pudessem machucar seu filho. Ela disse que ele recebeu uma carta em 10 de maio, escrita em papel timbrado do banco People's Exchange. Ela não tinha assinatura, só 3 estrelas no lugar. Ela só dizia, esteja pronto às 10. Está tudo certo. Testemunhas viram os irmãos na carroça naquela noite, e o Sr. Dillinger declarou ao tribunal que William Taylor já o havia avisado sobre matar o Sr. Meeks. Ninguém viu George ou William Taylor cometer o crime, e o advogado deles, Coronel John Hale, reiterou ao tribunal que todas as provas eram no máximo circunstanciais e não havia evidências para condenar os réus, embora a defesa tenha apresentado várias testemunhas. A maioria era parente dos Taylors. A esposa de George Taylor testemunhou que seu marido estava em casa na noite de 10 de maio e não saiu, e a esposa de William Taylor disse que seu marido voltou às 10 da noite e depois dormiu até às 5 horas da manhã. Questionaram se havia sangue na carroça dos Taylors. Testemunhas da acusação disseram que tinham visto sangue na carroça, mas testemunhas da defesa disseram que o sangue era antigo e que também havia um pouco de tinta vermelha. George e William Taylor testemunharam em defesa própria, apresentando versões ensaiadas e quase idênticas dos fatos daquele dia. Eles repetiram a história das esposas, voltaram para casa e não saíram mais. William contou que George o visitou na manhã de sexta-feira, 11 de maio, e informou que o Sr. Meeks foi morto e seu corpo achado na fazenda. William contou que George queria falar com a polícia e pedir investigação, mas achou ruim, pois acreditava que estavam armando para eles, já que todos sabiam que Gus Meeks concordou em testemunhar contra eles. Após o julgamento, o júri deliberou por 2 dias sem chegar a um veredito. Eles votaram 7-5 a favor da condenação. Seria preciso um novo julgamento, mas logo surgiram relatos de suborno e um jurado revelou ter recebido oferta de $750 para votar pela absolvição. O segundo julgamento iniciou em julho de 1895 e a promotoria decidiu julgar os irmãos Taylor apenas pelo assassinato do Sr. Gus Meeks, em vez de todos os 4 casos. A promotoria concluiu que seria muito difícil provar que o assassinato da Sra. Delora Meeks e das 2 meninas foi premeditado. Durante esse período, Nellie Meeks estava sob a tutela da Sra. Pierce, que era esposa de um dos promotores. Nellie não depôs nos julgamentos, mas sua declaração ao médico em 11 de maio de 1894 foi lida em tribunal. Durante o processo, às vezes ela saía de sua cadeira e sentava no colo do marido da Sra. Pierce, o promotor Pierce. As testemunhas e declarações no segundo julgamento foram praticamente as mesmas do primeiro, e no dia 2 de agosto o júri se retirou para considerar o veredicto. Eles voltaram para analisar o Sr. George Taylor e seu irmão, Sr. William Taylor, culpados de assassinato em 1º grau, e o juiz sentenciou ambos à morte por enforcamento. Os irmãos recorreram do veredicto, mas não tiveram sucesso. O enforcamento foi marcado para 30 de abril de 1896. Enquanto aguardavam, foram enviados à cadeia de Carrollton. No entanto, no dia 11 de abril, eles escaparam. William foi capturado e levado à cadeia no Kansas, mas com a execução se aproximando, seu irmão George ainda não tinha sido encontrado. Na manhã de quinta-feira, 30 de abril de 1896, William Taylor foi enforcado. Antes, ele escreveu uma declaração afirmando inocência.
Dizia ao público: só tenho esta declaração adicional a fazer. Eu não deveria sofrer como estou sendo obrigado a sofrer. Preconceito e falso testemunho me condenaram. Por essa condenação, minha esposa ficou viúva e só. Meus bebês ficaram órfãos neste mundo. Meus irmãos lamentam, amigos choram. Você apressa meus pais de cabelos grisalhos à sepultura. As multidões e esse elemento me assombraram até a morte. Eu esperava viver até que as pessoas de bem vissem a injustiça que sofri, mas isso não será possível. Sinto-me preparado para encontrar meus deuses, e agora sigo meu caminho para o grande desconhecido, onde acredito que todos são devidamente julgados. Espero encontrar meus amigos no céu, onde acredito que irei. Adeus a todos. O irmão de William, George Taylor, nunca foi encontrado. Nellie Mix foi criada por sua avó materna. Ela se casou com um cavalheiro chamado Sr. Alberto Spray e no dia 24 de fevereiro de 1905 deu à luz uma filha na cidade de Fulton, Missouri, a quem chamou de Harriet. Nellie faleceu tragicamente por complicações no parto. Harriet viveu até 1977. Ela morreu em Detroit aos 72 anos. Ao longo dos anos, muitas histórias surgiram sobre o caso da família Mix, quando Nellie apareceu viva no Monte de Palha em 11 de maio de 1894, havia duas casas à vista, embora estivessem em direções opostas. Elas estão à mesma distância do Monte de Palha. Uma era a casa da Sra. Carter, enquanto a outra era a casa do Sr. George Taylor. Dizem que Nellie foi guiada pela voz de sua mãe falecida, Sra. Delora Mix, sobre a direção a seguir. Olá a todos, obrigado por ouvirem. Como sempre, deixem comentários ou sugestões e espero vê-los no próximo Briefcase.